Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao verso 11. Diz assim a Escritura: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar. Ó Deus de toda graça e misericórdia, exaltamos ao Senhor, Pai, glorificamos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que, apesar de toda a sua majestade, coloca o seu Filho diante de nós, e Ele se esvazia para cumprir toda uma obra redentiva, que foi feita, perfeita, e que agora é aplicada ao nosso coração pelo Teu Espírito. Nós Te exaltamos por isso. E agora pedimos que o Senhor, mais uma vez, com o Teu Espírito, venha iluminar as nossas mentes para compreendermos o que significa esse permanecer em Cristo Jesus. Como viver uma vida com Ele, honrando e glorificando. Se conosco, Pai, faça essa obra que é exclusiva do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa sessão do Evangelho de João, ela é chamada de discurso no cenáculo. São vários textos interligados, onde Jesus traz uma série de instruções e dá aos seus discípulos sobre entendimento sobre o que realmente significa ser um discípulo. Afinal de contas, eu criei no Senhor Jesus e me tornei servo de Cristo. O que isso significa? Eu criei no Senhor Jesus e tornei-me filho dele. O que isso significa? O que Deus espera como Pai da nossa vida e como isso nos afeta. É nessa porção da Escritura que nós vamos encontrar Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ele identifica que um deles vai traí-lo. É nesse bloco que o Senhor Jesus lhes dá um novo mandamento, um novo comando, uma nova direção. E ele lhes diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. São princípios maravilhosos que o Senhor Jesus está dizendo, que identifica o discípulo e que coloca sobre ele a orientação. Mas é também aqui Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na continuidade, hoje nós veremos a ligação que existe em permanecer com Cristo, termos intimidade com Ele, a ponto de podermos orar com convicção, certeza, tranquilidade. É como se o Senhor Jesus, Ele ajuntasse isso tudo para a realidade que nós temos com Ele, a partir de um conceito que o Senhor nos traz, o conceito de estarmos em Cristo.
união com Cristo. Permanecer com Cristo é estar com Ele e Ele em nós. Jesus diz isso. Jesus ajunta essas realidades e nos mostra que nós não só estamos unidos, mas nós devemos permanecer, perseverar com Ele. O que significa essa alegria como fruto final dessa compreensão e dessa vivência? É maravilhoso, e vocês vão comigo chegar à conclusão que o próprio Senhor Jesus traz. E a conclusão é que a união com Cristo é que traz alegria ao nosso coração. Nós não buscamos a alegria, nós buscamos a comunhão com Cristo. E a alegria vem como consequência. A alegria por si só ela é vazia. A união com toda a essência é fruto permanente de seiva para a videira. A primeira coisa que o texto nos mostra é exatamente isso. Nós somos unidos a Cristo. O que vem a ser isso? O que significa estar com Cristo? Nos primeiros 3 versos aqui do texto, Jesus fala-nos a respeito dessa comunhão, nessa união com Cristo. E ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Isso é importante para nós. Aqui Jesus está usando uma metáfora, uma figura, mas é uma metáfora espiritual, para comunicar nossa união espiritual com Ele. Essa não é uma linguagem nova. Durante o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus chamar a igreja como videira, como vinha. Falar do cuidado que Deus tem e da importância de fazermos parte dessa videira. Se você segue a Jesus, se eu creio no Senhor Jesus, automaticamente Deus é quem nos uniu a Ele. É como se Ele pegasse-nos e trouxesse e diz, agora você está comigo. É uma obra plenamente graciosa, totalmente graciosa de Deus a nosso favor. Só que o texto diz, nós permanecemos em Cristo. Deus nos traz e nós temos uma responsabilidade baseada na graça de Deus. Aquilo que Deus nos dá é suficiente para que em todas as circunstâncias eu esteja com Deus, permanecendo firme, a partir dessa comunhão com a própria videira que é o Senhor Jesus. Se eu creio no Senhor Jesus, eu estou unido a Cristo, a minha morte se torna a morte de Cristo, porque Ele morre em meu lugar. A ressurreição de Cristo se torna a minha ressurreição, a nossa ressurreição. A vida dele se torna a nossa vida, porque é nele que tem vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele argumenta no finalzinho de Colossenses capítulo 2 e o primeiro verso do capítulo 3, dizendo no primeiro texto, se morrestes com Cristo. Não é uma pergunta, é uma afirmação, porque na verdade essa expressão ali traduzida por se, na verdade é melhor traduzida como visto é. Então o que o Senhor Jesus orienta Paulo a dizer para nós é, visto que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivem no mundo ou como se estivessem no mundo? E aí ele mostra as preocupações. É como se ele dissesse, você está no corpo de Cristo e você não está vivendo para Cristo. E para o corpo de Cristo que tem a ver a igreja. Depois ele diz, visto que morrestes, depois ele diz, visto que ressuscitastes. Então hoje temos vida. E essa vida será eterna. Mas hoje já desfrutamos de algo plenamente maravilhoso, cheio de alegria e de esperança. Porque eu já, pela graça de Deus, sou salvo em Cristo Jesus. É por isso que a vida de Jesus se torna a nossa vida. A ideia de que estamos unidos a Cristo, é algo que dá a ideia de uma conexão. Jesus está vivo, eu estou perdoado, o pecado é que trazia a morte, e agora aquilo que Cristo fez para mim
traz para mim perdão e vida. Essa união é realmente importante. Eu não posso desprezá-la e não posso ter uma vida à parte desta realidade. Um cristão, ele é unido a Cristo em toda a sua existência. E aqui começam os problemas para a gente. Porque nem sempre somos tão zelosos com esta comunhão com Cristo, com essa unidade que nos identifica. O que nos identifica é Cristo. Por isso eu sou chamado cristão. A expressão significa primeiros, aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, a gente vê a primeira vez que esse termo foi usado na igreja missionária de Antioquia. O que Jesus está dizendo então aqui? Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Certamente você já leu várias vezes esse texto e já viu várias interpretações. Mas é interessante a gente observar que nesse sermão, nessas mensagens do cenáculo, existe 7 declarações, onde Jesus diz, eu sou. Não sei se você já marcou isso na sua Bíblia, mas olha comigo. No capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Depois, no capítulo 10 de João, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E nesse mesmo capítulo ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11 de João ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, creio eu, que nós temos na declaração mais importante, que fecha tudo isso, e Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Mas por que a videira verdadeira? Porque a ideia de uma videira está ligada à história de Israel. E Jesus está no meio de judeus que entendiam essa linguagem. É assim que Deus descreve Israel, tanto nos seus melhores momentos, como também nos seus piores momentos. Continua sendo a videira de Deus. Aquela que o agricultor cultiva. E o agricultor, nós vamos ver, é o próprio Senhor. Então, essa ideia, ela, de ser uma verdadeira videira, ela não surgiu do nada. Ela é uma imagem, é uma figura, é uma metáfora que nós encontramos com uma certa regularidade na Escritura. Uma sugestão para você. Quando você estiver estudando a Escritura e vier expressões como essa, que você fala, puxa, eu já ouvi isso na Bíblia. Pega a sua Bíblia, se você tem livros, vá. Mas hoje a internet facilita muito isso. Vai na internet, faça algumas perguntas, algumas pesquisas, e você vai ver que a expressão está na Bíblia como um todo. Isso ajuda no estudo. Foi assim que eu cheguei a todas essas observações que eu estou encontrando aqui. Manuseando a Escritura e vendo qual é o sentido de cada uma dessas expressões. No Salmo de número 80, se você abrir, a partir do verso 7. 87. O texto diz assim, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste. Está falando de Israel. Olha, o povo estava lá no Egito, o Senhor trouxe, tirou de lá, arrancou de lá. Foi um ato de Deus. A ideia de trazer aqui no hebraico o Senhor pegou com força e trouxe. Foi um ato divino. Preparaste, verso 9, o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Eles cresceram. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus, as árvores mais altas que havia lá. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio.
Essa também é uma linguagem do rio ao mar. Hoje até está sendo usada por aqueles que são contrários a Israel nessa guerra. E quando eles falam do rio ao mar, eles estão se referindo à destruição de tudo aquilo que está entre o rio, Jordão e o mar. Ou seja, Israel. Essa ideia, ela é bíblica, mas não de destruição, mas de definição. E o texto diz que essa videira, ela se estende por toda esta região. Olha só como é antigo tudo isso. Salmo de número 80, verso 12. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? O Senhor deu a terra e foi tirando e fazendo essa terra chegar ao tamanho dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva devasta, vê um animal selvagem a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta videira, esta vinha. Então, é muito interessante que a Escritura, ela tem essa figura. O povo de Deus, ele é chamado por Deus como videira. Qual a ligação que existe entre essa linguagem velho testamentária e o Novo Testamento? Jesus é a ligação. Jesus é a ligação da história de Israel com a redenção. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, nesse momento, o povo de Israel está lamentando o fato de estar sob o julgamento de Deus e anseia pelo dia da restauração futura. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Ele é o meio, e agora o Senhor é o meio de restauração desse povo. E Jesus, quando se apresenta como aquele que é a videira, e tudo depende dela, e o Pai é que cuida dessa videira, ele está dizendo, olha, observem bem, essa videira, ela não está crescendo no acaso, ela não dá frutas bravas simplesmente, ou nativas, e que não são perfeitas, pelo contrário, existe todo um zelo. Quando nós vemos as pessoas passando por ansiedades e dificuldades, e todos nós estamos sujeitos a isso, a primeira coisa que vem ao coração da gente é, eu estou só. Eu estou só. E começa a existir dentro do coração do homem que é falho, é pequeno, não consegue ver além daquele momento, não consegue ler e perceber até mesmo a si mesmo, na sua inteireza, ele começa a olhar e se limitar ainda mais, porque essa é uma realidade. As nossas debilidades, elas apontam para nós e nos mostram como nós somos, e como necessitamos do sustento. E agora vem o Senhor Jesus e responde esse texto do Salmo 80, mostrando que Jesus é exatamente esse que veio para visitar e para cuidar da vinha e fazer com que a vinha dependa completamente dele, e ainda tem um Senhor agricultor que ajuda essa videira a permanecer no terreno. Esse Deus é o Deus que nos coloca nesse lugar em todo o tempo, e principalmente na ansiedade. E era exatamente isso que acontecia aqui no Salmo de número 80. O povo reconhece a vinha de Deus, reconhece o poder de Deus, mas eles estão se sentindo acuados, porque estão vindo alguns e tirando pedaços deles. Ele chama de javalis selvagens. É um animal que tem uma certa agressividade, é destruidor, por onde ele passa ele sai destruindo. O homem, quando vê um javali, sai correndo, e ele corre muito. E é uma linguagem daquela época, mas agora Jesus diz, olha, lembra aquela linguagem? Eu sou a videira. Sou eu que levo para vocês que são os ramos aquilo que vocês necessitam. E por pior que seja a situação, eu preciso me lembrar disso. Então essa linguagem de videira é uma linguagem de resgate. É uma linguagem de esperança. Quando Jesus diz, eu sou
a videira e vocês são os ramos. E o Pai é o agricultor. Ele está dizendo, olha, vocês estão no lugar certo. Mas quem trouxe você para esse lugar foi Deus. Jesus é essa ligação. O povo estava lamentando, havia motivo deles lamentarem, eles estavam sofrendo, e até mesmo era julgamento de Deus, e eles estão aguardando a restauração, e Jesus diz, eu sou a restauração, porque eu sou a videira. E a expressão mais importante dessa afirmação do Senhor Jesus, não é nem a videira, mas é um adjetivo que está aí colocado. Ela é a videira verdadeira. Às vezes procuramos na dificuldade e na ansiedade, esse povo fez isso. Durante vários momentos de cativeiro, o povo de Deus se envolveu com outros deuses, com outros hábitos, se esquecendo que era Deus que cuidava deles. E eles começam a ter caminhos tortuosos, e aí Deus vem com juízo sobre eles e os traz de volta. Espera aí, vocês fazem parte dessa videira. A restauração do entendimento e da graça verdadeira está na pessoa de Cristo Jesus. É a essência da nossa existência. Não tem vida fora de Cristo. A segunda coisa que o texto fala, é a respeito do agricultor que cuida da videira. E aqui vem algumas figuras que traz para nós alento, mas traz para nós sinal vermelho para que a gente tenha cuidado. Quando o texto diz, e meu pai é o lavrador, é o agricultor, ou viticultor, porque aqui é aquele que cuida disso. Jesus, durante todo o seu discurso no cenáculo, com seus discípulos, ele está tendo uma conversa particular ali com eles, sobre o significado deles serem discípulos, e o significado deles para viverem como discípulos. É como se eu sentasse num curso de pós-graduação da vida cristã, e o Senhor Jesus é o mestre, e todos estão assentados, e durante aquele tempo, Jesus faz várias figuras de linguagem, para que aquilo fixe na mente, no coração daquelas pessoas, e traz ali o motivo legal, motivo bom, motivo espetacular, e que traz alegria no final, e esperança eterna. Tudo tem a ver com o fato de nós termos alguém que cuida de nós por causa do amor dele. Paulo diz que Jesus é o cabeça e nós somos o restante do corpo. Jesus diz que nós somos a videira, porque Cristo é a própria árvore e nós os amamos. Mas a principal informação que ele traz aqui para os seus discípulos é mostrar o Pai o tempo todo. O tempo todo ele mostra o Pai. Vamos lá? Abre sua Bíblia, João 13. João capítulo 13. Olha só, todas estas trazem afirmações a respeito do Pai. E lembre, Jesus está sentado com eles e ensinando. Sabendo Jesus que o Pai tinha confiado todas as suas mãos, tudo, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha só a figura do Pai. Ele tinha uma consciência, tudo dependia de Deus, e era ele quem tinha todo o poder. E ele continua dizendo aos seus discípulos no capítulo 14, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria lhes dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando o Senhor Jesus está falando a respeito da sua morte e os discípulos não entendem, ele diz, olha, não fiquem com o coração turbado. Eu estou indo preparar a casa, mas a casa é
do meu Pai. A casa da família. Quem rege a família é o Pai. Capítulo 14, verso 6. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E logo depois ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês estão vendo a ênfase? Ele apresenta a ele a sua realidade, quem ele é, o que o Pai mandou ele fazer e deu a ele essas qualidades, esses adjetivos, e agora ele diz, olha, isso tudo acontece por causa do Pai. É um plano de Deus, é um plano que vem da primeira pessoa da Trindade, e eu tenho essa função na Trindade de cumpri-la. E no verso 14, no capítulo 14, verso 1, ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Percebem? Existe uma ênfase muito importante. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou aqui com vocês, eu sou a vida, eu estou aqui, eu sou a videira, eu estou aqui, eu sou a verdade, mas tudo isso por causa do Pai. De um Deus pleno, maravilhoso. E Ele tem função também nessa trindade. Ele me enviou para eu fazer algumas coisas, e é Ele quem me sustenta, e o Espírito é quem aplica. Mas aqui Ele está falando a respeito do Pai. E a primeira coisa que Ele fala é uma advertência para nós. Ele diz, o agricultor, o viticultor, é aquele que faz o corte na videira. E é aquele que faz a poda. Existe diferença entre corte e poda. A palavra que é traduzida no texto por poda, e aí na sua Bíblia, é limpo. Ele vem e limpa. A expressão no original é poda. É aquela poda higiênica da árvore. Daquelas coisas que estão tirando a energia da árvore, não vai acontecer nada. Eles estão ali, mas é como se não fossem. E se você fizer algo, a produção vai ser maior. Mas a primeira figura que ele traz aqui é daquele que faz o corte, arranca fora. Mas arranca fora por um motivo diferente do corte. Quando o texto mostra que o Pai é agricultor, o Senhor Jesus está preocupado com as uvas boas, contrário às uvas ruins, ou a ausência de uvas. Jesus aqui está preocupado com os bons frutos, versus nenhum fruto, ou coisa ruim. No verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa expressão, ela é definitiva. É um ato de arrancar e jogar fora. Não dar atenção, não tem valor. E depois ele vai dizer que joga para ser queimado. Mas observa, estava na videira. Convivia com a igreja. Experimentava das graças que Deus derrama sobre o povo dele. Mas nunca fez parte daquilo, porque estar em Cristo gera frutos de Cristo. É impossível alguém dizer, eu sou de Cristo, Ele é meu Senhor, eu tendo uma vida que não tem nenhum sinal da graça de Deus na minha vida, eu não produzo segundo a seiva e orientação e graça de Deus. É impossível alguém dizer, eu sou cristão e não ter as marcas do cristianismo. Marcas essas que são frutos de uma vivência com Deus. Onde eu estou vivendo, aprendendo com Ele e agindo de conformidade com Ele. Quando uma criança pequenininha, está ali o Diego com a esposa, a Ellen e o neném. Essa idade, a criança, ela não aprende coisas pelo que a gente fala, nada disso. Ela não tem essa capacidade. Mas ela tem uma capacidade que diferencia de todos os outros seres.
Ela tem a capacidade de assimilação. Ela assimila. Mais na frente, ela vai desenvolver habilidades, mas nesse momento, ela vai assumir posturas diante da necessidade. Se o seu filho cresce num ambiente tranquilo, as coisas todas ocorrem, fique em paz, você vai ter um filho que vai reagir desse jeito diante das adversidades. Se tudo é no berro, se tudo é na agressão, se tudo é na atitude sem atitude doce, amável, ele está aprendendo tudinho. Depois ele vai começar a raciocinar mais sobre isso de maneira orientada. Nós somos mais ou menos assim. Quando nós nascemos na fé, a gente fica procurando alguns referenciais. O primeiro é Cristo, e é o verdadeiro referencial. Mas a gente olha alguns que estão ali na família de Deus e são meus irmãos, são ramos como eu. Eu sou pequenininho e eles estão andando, isso é que é orar, isso é que é ter ânimo, isso é que é ter paciência, isso é assim que funciona. O seu filho, quando ele está com fome, o que ele faz? Ellen, chora. Por quê? O que ele está dizendo com o choro? Leite, 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 leite. Mas ele está falando com choro. Porque ele sabe, se ele abrir o berreiro, já aconteceu isso uma vez, eu estou incomodado, estou querendo alguma coisa, e quando eu choro, vem a mamadeira da mãe para ele. O cristão, ele é muito similar a isso, quando ele está vivendo e crescendo, e depois ele vai aprendendo a ter uma identidade cristã, tendo foco em Cristo Jesus. Mas aqui no texto diz, alguém pode estar no ramo, pode estar na videira, ser um ramo que está ali, está em mim, diz o texto. Mas não dá fruto, ele só está sugando, mas sem vida. Tem muito a ver com você conhecer, ouvir falar, perceber o ato de Cristo na vida de uma outra pessoa, mas isso não tem feito diferença em mim, eu continuo a mesma coisa, não produzindo frutos, e frutos aqui são espirituais, de vida com Deus. Eu me lembro que uma vez falando sobre isso para adolescentes, num congresso de adolescente, eu havia colocado para eles um termo, que era o crente agente secreto. Agente secreto. Ele está na escola, ele está em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Eu sou crente, mas ninguém vê e sabe que eu sou um servo de Deus. Porque até isso eu tenho medo de demonstrar diante das pessoas. Todo o ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Por quê? Porque o objetivo do ramo é produzir frutos. Se você não está produzindo frutos, e faz parte de uma videira, você não devia estar lá. Não foi Deus que te colocou lá. Você se colocou ali. E diz o texto, que por isso você vai ser cortado. Deus não deixa. No devido tempo, Deus vai fazer isso. No verso 7 diz, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. São galhos que parecem saudáveis. Estão ali. Mas eles são saudáveis em alguma estação. Está verdinho, está bonitinho. Mas com o tempo, tem que ficar evidente de que existe vida nele. Como isso funciona? Tem que ter fruto. Não há sustento de Jesus em você, porque você sabe a respeito dele. Jesus, em momento algum, vai sustentá-lo, simplesmente porque você sabe a respeito de Jesus. Porque ele quer que você conheça e tenha ele no coração. Você veio à fé em Cristo porque estava morrendo de medo para ir para o inferno? Foi esse o motivo?
E muita gente faz isso. Não é porque eu entendi na minha alma das minhas necessidades e tudo mais, mas é só uma atitude funcional. Eles dizem que crer em Jesus vai para o céu, então eu vou resolver o meu problema de ansiedade. Eu vou resolver isso mostrando para o indivíduo, não, você vai para o céu, aceita, e depois essas coisas aqui são passageiras e tudo mais. No aconselhamento a gente tem que ter muito cuidado. O objetivo de Deus na nossa vida é a presença de Deus na nossa vida, produzindo frutos hoje e eternamente. Nós devemos ficar assustados em certo nível sobre essas palavras do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele quer a certeza de que você está nele, porque você é dele, porque você verdadeiramente crê nele. Como que a Bíblia registra isso? Este é um ramo que não dá frutos. É assustador isso. É assustador. Se você entende que você está na videira, você está conhecendo, mas não está tendo intimidade com Deus, e na época das frutas você não dá fruta, na hora de você dar uma reviravolta nessa vida cristã sua. Porque o próprio Senhor Jesus diz que o agricultor corta. É um ato de juízo. Nós precisamos ter um relacionamento real com Jesus. Seja honesto com Deus e consigo mesmo. Seja honesto sobre onde você realmente está espiritualmente. E é algo que você tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. É um falar do Espírito de Deus ao seu coração. Talvez seja o tempo hoje de você dizer, quer saber de uma coisa? Eu preciso realmente chegar a uma fé em Cristo verdadeira. Parar de fingir. Eu sou um desses ramos infrutíferos. Eu sou grato a Deus por Deus nos dar hoje essa oportunidade de ler a Escritura e ouvir essas palavras do Senhor Jesus sobre a sua bondade, sobre o seu interesse na minha vida, sobre a sua graça. Esse Deus que permite a mim e a você ouvir a sua verdade, que nos alerta. Muitos de nós vivemos problemas circunstanciais difíceis, e isso se torna uma angústia espiritual, porque eu deixo de viver, ou eu entendo que eu nunca fui alguém realmente dedicado na videira, desfrutando da seiva, para que na hora certa produza fruto. Porque eu estou caindo, ao invés de estar sustentado por aquele que sustenta. Segunda coisa que o texto fala do agricultor, é que ele poda. No verso 2, na parte final, e o verso 3. Diz assim, e todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. É como se ele dissesse, olha, tem uma saída. A saída é a palavra que limpa. O agricultor, ele nos prepara para produzir frutos. E ele usa a palavra dele, é a ferramenta dele. É a Escritura, é aquela que vem com poder sobre a nossa vida. Aqueles que não dão frutos são retirados. Os que produzem frutos, mas não estão produzindo tudo aquilo que poderia, mas produz. A linguagem aqui é daquele cristão que está no seio da igreja, desfrutando de tudo. Ele verdadeiramente ama o Senhor. Ele vai no culto de domingo, ele vai na escola dominical. De repente ele até participa de uma reunião de oração e de um estudo bíblico durante a semana. Mas não há profundidade, não há choro e dor no joelho, que já está há um bom tempo pedindo a misericórdia de Deus do lado da minha cama. Os galhos que produzem frutos, mas ainda são poucos frutos,
Deus vai cuidar dele. Olha só a misericórdia de Deus. Nem isso nós damos conta. Então a ideia da gente permanecer só pode e acontece porque o Senhor nos prepara para que possamos fazer isso. É Deus mostrando a sua sabedoria e amor. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu preciso da poda. Entenda isso. Todo aquele que dá fruto, cristão verdadeiro que dá fruto, precisa de poda. E poda é alguma coisa que dói. Não existe crescimento sem que haja sofrimento, do abandono das coisas que até aquele momento eu amei, e traziam para mim uma alegria falsa. Coisas que durante toda a minha existência eu vou lutar para que aquilo não esteja mais em mim, para que eu tenha plena alegria no Senhor. E é por isso que ele diz no verso 11, da alegria desse ato de Deus a nosso favor. Então não caia na tolice de dizer, Senhor, por que esse sofrimento? Por que essa situação? Por que eu? Por que ela? Por quê? Deus cuida de nós e uma das maneiras é permitir tribulações, para que eu possa, a partir dela, experimentar da graça do Senhor. E a tribulação produz perseverança, experiência, esperança. É Deus agindo, Romanos capítulo 5. Deus está preocupado com isso. Deus está tão preocupado com isso, na minha e na sua vida, que Ele soberanamente dirige as coisas para produzir e forçar a produção desse fruto. Quem trabalha no campo, plantando e colhendo, tem que ter técnica para produzir, não produzir um pouco, mas produzir muito. A agricultura do Brasil é um exemplo para o mundo. A quantidade de produto que é colhido cada ano supera. E a gente fala, puxa, como é que consegue? É porque alguém está aplicando o método certo e aperfeiçoando aquilo que produz fruto. E a árvore vai produzir mais. Exatamente. Esse processo de Deus, de poda, ele não é agradável em alguns momentos. É semelhante a qualquer coisa em que você se torne habilidoso. Para você ser um bom profissional, você tem que ter uma boa formação. Para você ser um bom crente, você tem que ter uma boa formação. Ontem, conversando com algumas pessoas, foi muito interessante, e houve uma afirmação, e a afirmação é, então não existe uma igreja saudável, boa, sem um bom ensino, um bom púlpito, um bom conhecimento da palavra dentro de casa. É exatamente isso. Eu não posso ser aquilo que eu não fui preparado e não estou me esmerando para ser. Para se tornar bom, você tem que fazer alguns sacrifícios duros. Para ter o benefício, deve haver dor. E Deus sabe isso. Porque Ele vai arrancar de nós aquilo que está agregado, mas não é bom. Não é bom. Nosso coral cantou domingo passado, e o conjunto de homens, e os irmãos do louvor, e foi tão lindo. Eu cheguei para o Jairo e falei, várias pessoas chegaram para mim e disseram, foi tão bom. Queridos, para o coral cantar daquele jeito, eles tiveram que gastar várias horas treinando para que aquelas duas músicas fossem cantadas. Várias horas de ensaio, onde foi tirando as imperfeições até que o canto ficasse mais limpo, harmônico, um só, e glorificasse a Deus com esse empenho, para que a glória a Deus seja segundo o que Deus é. É assim na vida cristã.
Nós entendemos que é difícil, mas a realidade é que as dificuldades vão realmente produzir algo em nós. E na vida do cristão vai produzir mais frutos. Deus está preocupado, muito mais preocupado com a produção de frutos em nós do que com a sua preocupação com uma vida sem dor. Se tem que ter dor para Deus te moldar, Ele tirar vícios, ídolos do seu coração, comportamentos que te faz ser não um instrumento de alegria, mas tristeza para Deus. Se Ele tiver causado dor para arrancar tudo isso na sua vida, é preferível isso, do que você viver uma espiritualidade, desfrutando da graça que te sustenta, mas sem fruto. Você está orando pela resposta de Deus por alguma coisa, e de repente você pensa, puxa, Deus está demorando, porque é o meu tempo que eu pedi. E você está sentindo que é tão difícil. Eu quero dizer para você, confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque esse Deus é o agricultor, e Ele sabe o que está fazendo. Confie no cuidado gentil e benevolente de um Deus que quer nos ajudar e às vezes tem que redirecionar dolorosamente os nossos passos, para que produzamos mais frutos para a glória dEle. Tem uma outra figura aqui no texto, que é usada com a palavra permanecer. Ela é repetida algumas vezes no texto. Diz o Senhor Jesus, permanecei em mim e eu em vós. E depois ele diz, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Só nesse verso tem 4 vezes a palavra permanecer, dando a importância disso. Deus não está querendo cortar ramos. Deus quer limpar ramos. Mas eu corro o risco de ser podado se eu não for da videira. Estou ali, mas eu não sou daquele lugar. Os cristãos, por definição, não são autossuficientes. Não vai produzir fruto aquele ramo, porque ele não pode produzir isso sozinho, se não vier seiva da videira, do tronco, que busca todo o alimento e traz até nós. Esse é o ato gracioso de Deus. Eu e você não produzimos frutos espirituais, a não ser que o Espírito traga para nós aquilo que é espiritual, para que vivamos e produzamos. Essa é a realidade. A oração é, Senhor, eu dependo do Senhor, e eu reconheço a minha fragilidade. E eu creio que a oração, irmãos, é uma maneira de você dizer para Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não posso ser um cristão sem a presença operosa e eficaz do Senhor na minha vida. O que significa permanecer? Permanecer é mais do que estar. Tem a ver com habilitar, habitar, estar firme. É a ideia de uma relação de dependência, como disse para vocês. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Pense em permanecer dessa maneira. Permanecer significa simplesmente uma ideia ou uma frase, nada sem Jesus. Vocês não podem produzir nada se não estiverem em Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, não acontece nada da vida de alguém que diz ser cristão, sem que ele esteja em Cristo, e Cristo nele, união com Cristo. Não existe. Por mais que você tente fantasiar a vida cristã e ficar acalentando o seu coração para uma questão emocional,
Não é assim a vida com Deus. Amanhã, de manhã, passou esse dia. Você desce da cama, põe os pés no chão. Uma sugestão minha. Diga para Deus: Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Guia os meus passos. Quando você for ao seu local de trabalho, quando você for na escola, ou você está fazendo alguma coisa e se depara com conflitos, com dificuldades, lembre-se, nada sem Jesus. Quando o seu amigo diz uma coisa ruim, que te machuca, cheia de sarcasmo, e você é tentado a revidar, a retaliar, nada sem Jesus. Isso vai fazê-lo viver uma vida com Cristo e segundo Cristo. A maior parte do nosso problema é que vivemos como se pudéssemos fazer alguma coisa. Mas nós precisamos nos lembrar, não posso fazer nada sem Jesus. É isso que o texto diz. Nada vocês vão fazer sem mim. Sem que eu toque em vocês, sem que eu haja na vida de vocês. Isso é o que significa permanecer. E João, ele coloca essa palavra e repete ela várias vezes. Nas minhas pesquisas eu vi que 118 vezes que a palavra é usada na Bíblia, só João usa essa palavra 67 vezes. No seu evangelho e nas 3 cartas. Permanecer. 1 João capítulo 2, verso 6, só vou dar alguns exemplos. Todo aquele que diz que permanece nele, deve andar da mesma maneira que ele andou. Capítulo 2, verso 10, quem ama a seu irmão, permanece na luz. Capítulo 2, verso 17, o mundo está passando junto com os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece, 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 permanece. Dá uma ideia de consistência. De algo que traz respostas. Ninguém que permanece nele continua pecando. Capítulo 3, verso 6. Ninguém que continua pecando também sabe o que viu. Por que João dá tanta ênfase à palavra permanecer? Porque para ele ser discípulo é permanecer na videira. Porque é esse o ensinamento de Jesus. É a realidade mais importante para João, que descreve o que os discípulos, que somos nós, devemos fazer. Se alguém se aproximar de João e dissesse: João, como é que eu posso seguir o Senhor Jesus? Ele vai te dizer: permaneça, persevere, fique ao lado de Cristo, com Cristo, e Cristo ficará com você. Essa é a solução. E por último, eu teria muitas coisas para falar aqui, viu, gente? O texto é muito rico. Mas o texto fala sobre comunhão entre a videira e o ramo. Olha, se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como é que nós permanecemos em Cristo? Se nós permanecermos nas suas palavras. É isso que o texto está dizendo. Se vocês permanecem em mim e em minhas palavras. Se conhecemos as palavras do Senhor, o que nós pedimos vai se encaixar na própria vontade no coração de Deus. Você precisa orar por alguma coisa? Querido, entenda o que Deus diz que é bom ou ruim e ore baseado nisso, você vai ter uma resposta bem encaixada no propósito de Deus para a sua vida. Nunca existe um momento mais alegre na vida do crente do que quando o seu coração está conectado a Jesus. Não existe maior alegria, porque Deus responde à oração. A oração é momento de comunhão, intimidade, declaração de dependência.
E aí vem o verso 8 e diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. E o verso 11 fecha dizendo: tendo-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria seja a alegria de vocês, e a alegria de vocês seja completa. É consequência perfeita, totalmente perfeita. A vida do crente unido a Cristo é marcada por fruto e alegria, júbilo e demonstração de júbilo, satisfação, porque Deus lhe dá segundo o seu querer, e consequentemente nós glorificamos ao Senhor. Quais são as aplicações? Primeiro, aplicações pastorais simples. Examine se você está permanecendo em Cristo. Como é que você faz isso? Olha a sua vida. Verifica se existe frutos de justiça em sua vida. Examine a si mesmo. Eu sou um ramo que tem os frutos daquilo que Deus ensina na minha vida. A minha vida tem sido instrumento de glória ao Senhor e tem sido instrumento na vida de outras pessoas. É a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, submeta-se à poda amorosa de Deus. Eita! Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que confiamos no seu propósito. Terceiro, ore. Mas não é qualquer oração. Ore com confiança, colocando os seus pedidos na presença de Deus e segundo a sua palavra. E por último, o texto nos leva à alegria. A última coisa a fazer é se alegrar na presença e na comunhão com Cristo, que é a fonte da verdadeira felicidade. É isso que o texto está dizendo. Examine, submeta-se, confie, alegre-se. Esse foi o esboço do Senhor Jesus para nós, nesse texto. E eu creio que o Senhor Jesus é o Deus que pode permanecer em você, porque Ele faz isso por causa do propósito dEle. Que o Senhor nos ajude a permanecer nele, em Cristo. Pedir com fé e viver para a sua glória. Que nós possamos, como ramos na videira verdadeira, dar muito fruto, testemunhando do poder de Deus ao mundo. E de repente, aquela ansiedade que eu tenho pode se tornar em alegria e adoração ao Senhor. Porque eu estou em Cristo. A sua palavra me molda. E a sua graça me basta. E eu o glorifico por tudo que Ele faz. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus bondoso, nós humildemente estamos na Tua presença, Pai. Para adorá-lo, para bendizê-lo. Mas também para confessar, ó Pai, a nossa fragilidade. A maneira como estamos sujeitos às dificuldades do mundo. As orientações e os gostos que não têm nada a ver contigo. E mesmo as nossas fragilidades e debilidades. Mas nós estamos no Senhor. E precisamos da obra do Pai nos podando. Tirando as coisas, ó Deus, que nos faz fracos. Ó Deus, faça a Tua obra na nossa vida. Ensina-nos a viver na dependência e no sofrimento quando necessário para sermos melhores. Ó Deus, nos dê alegria na comunhão com o Senhor, para que a nossa alegria seja verdadeira e para sempre. Cuida de nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do seu Espírito esteja com cada um de nós hoje.
e para todos sempre. Amém.